E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e eu vou fazer um review desse vídeo aqui do Nando Games, que é um excelente técnico, principalmente para esses consoles mais raros, e ele dá aqui algumas opiniões dele, e o que ele falou, algumas coisas que ele falou nesse vídeo me fez pensar e ir um pouco a fundo, procurar um pouco mais sobre esse conteúdo. Então eu vou dar um pouco sobre as minhas opiniões sobre esse vídeo aqui. Eu não vou passar o vídeo todo, porque é um vídeo bem longo, né? São 12 minutos e ele aborda alguns temas, então eu deixei exatamente a parte dos capacitores, apenas para não fugir do tema. Ele fala algumas coisas sobre técnicos em manutenção e tudo mais, e tem uma coisa que eu não concordo 100% com ele, e eu vou explicar o meu ponto. A questão é o seguinte: eu acredito que técnicos como ele, que nele falou que são técnicos aposentados, que fazem restauração, são realmente os técnicos que a gente tem que procurar quando a gente quer realmente restaurar um console. E é isso que ele falou, um console como esse do vídeo é um console caríssimo, raro de encontrar. Se você tem um console desse, realmente não dá para levar em qualquer assistência, é preferível você levar em uma assistência que já tenha conhecimento sobre o console, que já pegou esse console alguma vez. Então o Nando é referência nesses consoles mais obscuros e únicos, porque ele foi por um tempo o maior colecionador do Brasil e teve uma excelente coleção, várias manutenções nesse mundo desses equipamentos mais raros. Então ele tem muito conhecimento sobre isso. Porém, o que ele fala sobre assistências que fazem 10, 15 consoles por dia, eu não acho que isso seja ruim também, nós não devemos levar os nossos consoles. Eu acho que é o público certo. Por exemplo, se eu tenho meu carro e eu preciso trocar o óleo, no caso aqui, trocar os capacitores, trocar o óleo, eu vou na concessionária, porque na concessionária você vai revisar a lâmpada, vai revisar não sei o que, vai olhar, vai fazer teste, não sei o que, vai me cobrar 4 vezes mais se eu só quero trocar o óleo. Eu não vejo sentido, eu prefiro levar uma assistência que faça esse serviço mais simples e me entregue às vezes mais rápido. Então eu acho que é questão de público. Se eu tenho um equipamento desse mais raro, eu não levo em qualquer assistência. Vou dar um exemplo besta, por exemplo, eu tenho um Super Nintendo, se eu precisar fazer algum reparo no meu Super Nintendo, eu vou procurar pessoas que têm já mais costume com o Super Nintendo, para que eles façam a revisão independente. Para mim, pelo menos, se a pessoa pega 20, 30 consoles ou um console por dia, para mim é irrelevante, porque eu também penso que uma pessoa que cotidianamente, todos os dias, faz manutenções em um Super Nintendo, um exemplo besta, tá? A pessoa tem muita prática, ela vai olhar o defeito e falar, putz, é isso aqui, pô, troco, botou, funcionou, já era, e passa para frente. Então eu não vejo problema nisso. Só que eu entendo também que circuitos como esse, por exemplo, um Vectrex da vida, que consoles que estão beirando aí 15 mil reais, que tem circuito de CRT, flyback e tudo mais, que vão mexer com geometrias, são circuitos muito específicos. Não é qualquer um que vai saber mexer. Então, realmente, esse tipo de produto você tem que procurar uma assistência especializada. Mas o teu console, PlayStation 1, PlayStation 2, Super Nintendo, Mega Drive, eu acredito que a grande maioria dos técnicos pelo Brasil são aptos a lidar com esses consoles mais comuns. Então, é a mesma forma. Se eu tenho um carro muito comum, qualquer mecânica vai conseguir consertar ou trocar uma peça. Agora, se eu tenho um Opala, um Maverick, eu vou numa a concessionária fazer manutenção? Não, eu vou ter que procurar um restaurador e que de preferência lide com esse tipo de equipamento. Bom, isso aí que foi só os meus pitacos sobre esse tipo de assistência. Eu acho que cada um tem a sua particularidade e o seu ramo específico de atuação. E vamos dar uma olhada no que ele fala sobre os capacitores. Eu acho os capacitores, o que ele falou, muito interessante e vai um pouco contra o que eu estava pensando. Vamos ouvir o vídeo dele. Conversa fiada, né? Veja a situação desse aparelho aqui. Esse aparelho parou por quê? Porque foi feita uma manutenção errada. Esse aparelho aqui, como eu disse aqui, o técnico disse que não tem necessidade de trocar os capacitores. Capacitores que já estão indo para 40 anos. Esses capacitores, eles já estão envelhecidos. Então, se eu fazer um teste aqui com esse capacitor no capacito, ele pode até estar dando dentro da tolerância. Só que quando esse capacitor entrar em atividade, ou seja, em estresse, ele pode apresentar falha e causar danos, como aconteceu com esse aqui. Porque o mesmo componente que foi trocado agora desse aparelho foi trocado anteriormente. E o componente simplesmente pifou. Mas pifou por quê? Porque toda a linha ali de alimentação do circuito do videogame estava com ruído, intermitência.
E esse aparelho, ele tem circuitos críticos, porque tem um circuito do horizontal, que trabalha com alta frequência, 15 kHz, tem circuito da fonte, que tem oscilador. Então, nessa circunstância que o capacitor é muito velho, é recomendado fazer o recap completo do aparelho. Tanto que vocês podem ver na gringa aí que os gringos não pensam duas vezes. Porém, assim, você não vai pegar um megão, né, que tem capacitores de excelência, e sair trocando e colocar capacitor chinês. Aí isso daí é imprudência, né? Mas eu achei interessante o que ele falou de capacitores muito velhos dando problema, por mais que a gente faça testes em capa-cheque e por aí vai, às vezes eles vão apresentar que estão em perfeito estado. Por quê? Porque, cara, eu tive algumas experiências com capacitores antigos, são muito robustos mesmo, assim, o da década de 80, começo da década de 90, são capacitores muito robustos. Porém, hoje em dia já não tá tão assim, a gente vê já desde a década de 90, principalmente os SMDs de alumínio já não tem essa confiabilidade toda. E aí eu tive a curiosidade de pesquisar como que se calcula, como que se estima a vida útil de um capacitor. Então eu achei esse site aqui e ele dá todas as formas, tudo que é o resultante para você poder calcular a parte dos capacitores e a vida útil dos capacitores. Depois o cara fez um vídeo, recomendo que vocês vejam o vídeo, e ele explicando mais, mas eu vou te falar a verdade, eu não quis calcular nem nada disso, eu queria só um número para me basear. Então se você também quer só um número para se basear, o número para se basear é de mais ou menos de 10 a 15 anos. Claro, isso aí pode variar muito, eu acredito que esses SMDs piorzinhos acabam dando problema nessa faixa de tempo mesmo, mas não é só o tempo, a utilização também. Se você usa muito, o tempo de vida às vezes pode se tornar menor. Se você não usa nada, também menor. São muitas variantes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos pegar uma média de 15 anos. Tem alguns consoles meus que já passaram de 20 anos e quando eu vou fazer os testes nos capacitores estão zeros. Outros já morreram faz muito antes disso, muito antes de dar 20 anos. Então, o que é a questão aqui? Cara, envelheceu demais? Eu acho legal trocar. Mas eu também não trocaria. Aí agora é a opinião do Taleco aqui, o que eu levo para minha coleção, não que esteja certo nem que esteja 100% errado. Eu estou fazendo assim na minha coleção. Eu pego e analiso, console por console. Se eu pegar um console que eu abri, vou dar um exemplo do meu PlayStation 1. Eu abri, cara, de 20, 15 estavam com problema. Eu troquei os 20. Entendeu? Eu troquei os 20. Por quê? Porque, cara, já estão ali, já vou trocar. Agora, eu abri o meu Xbox clássico. Somente o circuito de áudio do Xbox clássico apresentou problema. Ele estava com o áudio baixo, bem baixinho mesmo. Eu já sabia que era um circuito de áudio, mas aí eu resolvi testar todos os capacitores. Tirei alguns da placa para fazer teste e estavam muito bem, não estavam estufados e todos eles da marca Nichicon. Apenas, olha só que curiosidade, os SMDs apresentaram problema no Xbox clássico. Os outros eletrolíticos tradicionais, perfeito estado. Ou seja, eu decidi devolver para a placa os eletrolíticos da Nichicon. Por quê? Porque são capacitores excelentes. Igual ele comenta, não sei se você já comentou, se ele vai comentar agora, sobre os capacitores do Mega Drive. São capacitores muito bons, dificilmente dão problema. Então, dificilmente eu vou trocar um capacitor desse. E na hora que eu for trocar, provavelmente pelo tempo, eu já vou falar, olha, eles são excelentes, mas apresentou problema, então provavelmente daqui para frente todos vão apresentar problemas. Já no Xbox clássico, somente o circuito de áudio apresentou problema, o videogame não tem problema nenhum de funcionamento, travamento, nada. E eu fiz o teste e os capacitores estão bons, então por que eu vou fazer um recap total e eu não vou encontrar capacitores tão bons aqui no Brasil, iguais esses da Nichicon, para poder botar no console? Então eu, por essa questão, preferi não alterar. Deixei lá e só troquei o circuito de áudio. Toda a manutenção preventiva, ela é bem-vinda, desde que você saiba que o seu técnico use componentes de qualidade. Ó, um exemplo aqui, esses capacitores aqui são malditos, ó. Esses capacitores aí, ó, os SMDs. Eles vazam, arrebenta com as trilhas da placa de circuito, come terminal de componente. Todos os videogames que usam essa tecnologia de capacitor tem que ser trocado de capacitor. Inclusive, quem tá... Cara, eu vou falar a verdade, todos os videogames que eu pego, seja Nintendo 64, Dreamcast, PlayStation 1, todos dão problema nesse tipo de capacitor. É incrível, cara. Incrível. Eu tava até com uma ideia de
começar a colocar os capacitores, né, SMDs de volta. Eu tô achando que eu não vou fazer mais isso, eu vou manter os eletrolíticos, por mais que fique feia a placa, eu acho que eu vou manter os eletrolíticos aí também nesse sistema, porque, cara, os capacitores dão muito problema. Assistindo esse vídeo aqui, e tem um pequeno conhecimento de eletrônica, já pegou o Dreamcast, que só fez recap ali no drive do GD-ROM, né, e voltou a ler normalmente. E aí? Um videogame tão moderno, né, e com capacitores com problema. Uma coisa muito errada que também eu vejo, por exemplo, o cara vai só trocar os capacitores SMD que tiverem com problema. Pô, o cara manda o videogame lá do Nordeste, gasta R$100 de frete, 150. Pô, se tem lá na placa 15 capacitores SMD, vou trocar só os que tá apresentando problema. Pô, cara, já troca tudo, vai gastar R$10 a mais. Já faz o serviço correto, aí fica com essa conversinha, não, vou só trocar os capacitores que tá apresentando um problema. Cara, eu na minha opinião sobre esse tema, é o que eu acabei de falar. Vai de console para console, vai da quantidade de capacitores com problema. Eu não vejo problema nenhum, pessoalmente, de, por exemplo, o Xbox clássico. Apresentou só circuito de áudio ruim, troquei só o circuito de áudio. O resto estava bom, por que eu vou trocar? Tava tudo bom e eu testei, tava tudo perfeito. Marcas boas, não tem por que trocar. E eu entendo também que às vezes o cliente não quer trocar. O cliente fala assim, não, só troco o que apresentou problema. Eu, se tivesse a empresa técnica, eu perguntaria, olha, apresentou problema esses aqui, posso trocar? Entendeu? Tipo assim, você quer que faz o recap total ou só o recap dos capacitores estão ruins? E deixo na mão do cliente chegar à conclusão. Porque da mesma forma, às vezes eu posso ir numa oficina mecânica e o cara fala, isso aí tá zoado, tá precisando trocar, mas às vezes você não tá com a grana, agora fala, não, deixa que isso aí com o tempo, troca só faz o que precisa fazer. Eu acho que é na escolha do cliente, né? Claro, se eu tô analisando a placa e vejo que muitos estão com defeito, eu vou falar, olha, é melhor fazer um recap total, tal, não sei o que, tal, mas se o cliente não quiser, beleza. Então eu acho que isso aí não é tanto a questão do técnico em si, eu acho que é mais a opção do cliente, ou se o técnico deixa essa opção para o cliente. Mas eu entendo também que cada console é de um jeito. Igual eu falei, no meu PlayStation 1 eu troquei todos. Já no meu Xbox eu não vi essa necessidade, no meu Mega Drive não tem nem por que trocar. Cara, o Mega Drive e o Master System são dois consoles que eu vou te falar, cara. Eu não lembro como que é a questão do Sega Saturn, preciso até abrir o meu Sega Saturn, já tem um tempinho, acho que ele vai ser o próximo console que eu vou pôr a bancada. Mas cara, Master System e Mega Drive, muito robusto, a parte dos capacitores deles ali. Realmente todas as vezes que eu faço teste, eu tiro da placa e põe na placa, eles estão em perfeito estado. Bom, então isso aqui foi um pouco dos meus pitacos, como que eu lido. E tá, você faz recap total? Cara, se uma boa parte apresentou problema, eu vou trocar. Se não, eu não troco. Eu não vejo tanto problema nisso, mas eu entendo que eu também sou um robista. Eu posso abrir um console meu e fazer a manutenção ao momento que eu quiser, ao primeiro sinal de alguma interferência, assim como foi do Xbox clássico, que eu fiquei uma semana só jogando videogame, 1 ou 2 semanas jogando videogame com som baixo, e eu já fui atrás para ver o que estava acontecendo. Talvez, se você mande a um técnico, já solicite a ele o recap total por garantia, por uma manutenção, mas já que você está enviando e tudo mais, faça você a solicitação do recap total e, que nem ele falou, garanta que tenha bons capacitores para ser colocados no lugar. Existem outras discussões que a gente pode entrar, eu pretendo fazer um vídeo mais a fundo sobre isso, sobre se a gente pode trocar capacitores eletrolíticos por capacitores SMDs ou cerâmicos e o que isso vai causar de problema. Meu pensamento básico é mantenha o mais próximo do circuito original, porque ele foi calculado para ser daquela forma. E mais conversando com o ChatGPT, lendo alguns artigos, a gente pode sim fazer algumas substituições, mas em alguns circuitos, por exemplo, de áudio e vídeo, a resistência dele, né, o ESR dele, do capacitor, é levado em conta no circuito, e você colocar capacitores que têm uma resistência muito diferente, como por exemplo os SMDs ou cerâmicos, pode causar ruídos ou interferências na imagem ou no áudio. Então tem alguns poréns ali, mas esse é assunto para outro vídeo. Quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse conteúdo. Você faz recap total, você faz recap apenas dos capacitores que precisam, e o que você acha sobre essa questão das assistências técnicas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos.